A Carmen Lúcia ressuscita aquele grupo de trabalho contra a desinformação, o CIAD. E esse grupo já estava aparelhando o controle das redes como pretexto de regular as inteligências artificiais. A premissa era a mesma: deletar conteúdo em poucas horas, exatamente como Moraes fez. Isso não agradou em nada o Departamento de Estado americano e o Marco Rubio começou a usar sua influência nos bastidores. Carmen Lúcia sente pressão de Marco Rubio e renuncia ao cargo de presidente do TSE. Teve um ponto crucial para isso. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Estamos vendo acontecer de novo. Mais uma vez, os Estados Unidos acabam forçando a troca de presidente do TSE. Só que agora a exigência de eleições livres e justas, sem censura. Em 2022, o governo Biden pressionava por censura, ou como eles preferem chamar, regulação das redes. Fato já documentado e comprovado, onde instituições americanas atuaram em conjunto com o TSE. Agora está acontecendo a pressão para que não tenha censura, e foi por isso que a Carmen Lúcia renunciou. Antes de falar da renúncia dela, é importante lembrar que um dos fatores que fizeram os Estados Unidos do Biden não gostarem foi quando Barroso convidou os militares para compor o grupo de fiscalização. O Barroso sai e o Fachin fica com a bomba. Os militares pressionam para auditar as urnas e o Fachin segura até seu último dia na corte. Ele autoriza a auditoria no dia 15 de agosto e no dia seguinte, o Moraes assume como presidente e segura os militares. O presidente do TSE é, por óbvio, a principal figura da eleição, e a Carmen Lúcia estava arrumando a casa para as próximas eleições. Já estava decidido que o Nunes Marques seria o presidente, mas não estava combinado ele assumir antecipadamente. A Carmen Lúcia ressuscita aquele grupo de trabalho contra a desinformação, o CIAD. E esse grupo já estava aparelhando o controle das redes como pretexto de regular as inteligências artificiais. A premissa era a mesma: deletar conteúdo em poucas horas, exatamente como Moraes fez. Isso não agradou em nada o Departamento de Estado americano e o Marco Rubio começou a usar sua influência nos bastidores. Lembram da visita do Darren Beattie que o Lula bloqueou? Eles bloquearam não pela visita do Bolsonaro, mas porque já sabiam que teria essa pressão para impedir a censura nas eleições. Só que o Darren não é o único diplomata americano atuando no Brasil, então não adiantou nada. Carmen Lúcia, do nada, anuncia a saída antecipada do TSE. Iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral Brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão, eu posso voltar-me integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026 e por isso eu estou marcando para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição para os cargos de presidente e de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral. Depois, nós, juntamente com o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André, marcaremos o início efetivo da transição. Acho engraçado que toda vez que os Estados Unidos estão na jogada, esses ministros resolvem sair antecipadamente. Muito bonito, muito emocionante mesmo. Tivemos a aposentadoria do Barroso e agora isso. Mas tem um motivo importante para a antecipação. Apoiar este canal é mais do que patrocinar um trabalho jornalístico. É mostrar que você está do lado certo da história, apoiando quem enfrenta essa ditadura judicial no Brasil. Essa é uma luta pessoal para mim, pois o meu marido e fundador do canal foi preso por ordens de Alexandre de Moraes. Hoje ele vive com tornozeleira eletrônica, está censurado e é mais uma vítima desse ministro. Alan não só é um prisioneiro de Moraes, como também enfrenta um processo jurídico por ser considerado antidemocrático. Se cada um puder me apoiar com pelo menos R$10, você não estará apenas ajudando o canal, mas sim estará ajudando com a defesa jurídica do Alan Frutuoso. O Pix aparece aí na tela. É fácil, rápido e direto.
Muito obrigada a você que já nos apoia e se você chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa trincheira pela liberdade. A Carmen Lúcia até coloca na justificativa dela uma parte dos motivos da renúncia. O Nunes Marques teria muito pouco tempo para montar a eleição. É verdade. O Nunes Marques teria pouco tempo para desmontar a estrutura de censura vigente. O Nunes Marques assumirá em maio, o que dá para ele tempo suficiente de desmontar toda a máquina de censura e ele fará. O Nunes Marques tem um contato direto com os Estados Unidos. Não sei o porquê, mas isso não é de hoje. Uma vez o Gilmar Mendes ficou pé da vida com ele, porque o Nunes Marques falou numa reunião que os americanos tinham informado a ele que os ministros teriam problemas se aprovassem aquela regulação das redes sociais para que as plataformas fossem responsabilizadas por terceiros. Lembra disso? O Gilmar Mendes pressionou todo mundo e o ataque às plataformas foi aprovado. Desde aquela época, o Nunes Marques já tem contato direto com o que os Estados Unidos querem. Então não resta a menor sombra de dúvidas de que o ministro vai desmontar a censura. Tem um ponto central nessa relação, que é o não reconhecimento das eleições brasileiras caso haja censura. O ponto dos americanos não é fraude em urna, mas um desbalanceamento de decisões que levem a eleição para um lado. Nós vimos muito isso em 2022, onde tudo que o PT pedia era acatado, enquanto o Bolsonaro tinha que penar para conseguir alguma coisa. O PL ficou sem programas de rádio no Nordeste e nem pôde reclamar. Enfim, são esses detalhes que estarão sob monitoramento. Essa é a preocupação e o Nunes Marques será o avalista desse processo. Ele vai ter que garantir aos Estados Unidos que a escolha do povo será sem manipulação de acesso à informação. Então, nós já começamos a ver um avanço nesse processo, o que, se for associado aos números das pesquisas, mostra um cenário totalmente favorável à vitória do Flávio Bolsonaro em outubro. Eu sempre ressalto que, desde que o Trump venceu, todas as eleições na América Latina tiveram vitória da direita. Vamos poder ver se essa lógica permanece com as eleições no Peru que acontecem neste domingo, e será um teste de fogo. É uma eleição cheia de candidatos e a maioria está empatada, ou seja, pode dar qualquer coisa. Se a direita levar essa também, não tem como dizer que isso é coincidência. A direitista Fujimori está em primeiro, mas praticamente empatada com todo mundo. Segunda-feira, a gente vê se a sorte de Marco Rubio continua de pé. Está sofrendo com dores nas articulações como coluna, joelho, tornozelo? Muita gente aqui já passou dos 40 e isso vira rotina, né? Conheça o Nutracar Flex. Ele age diretamente na sua dor, trazendo alívio imediato. Além de ser um grande parceiro no alívio dos sintomas da artrite, artrose e osteoporose. Ele atua na diminuição do inchaço e inflamações, melhora a mobilidade e estimula na regeneração da cartilagem. Produto aprovado pela Anvisa. E na compra de um pote de Nutracar Flex, você levará de graça, totalmente de graça, um alívio em gel. Um avançado anestésico que penetra profundamente na pele, chegando nas articulações, oferecendo um alívio rápido. O link está aí na descrição, no primeiro comentário. Garanta logo o seu e livre-se da dor. E o roubo do INSS, hein? Pois é. O relatório da CPMI, que foi boicotado pela esquerda, será usado pelo André Mendonça. Acabou que, no final das contas, foi até melhor do que se tivesse sido aprovado na CPMI. Se o relatório fosse aprovado, ele seria encaminhado para o Paulo Gonet e dependeria apenas do Gonet decidir se ia para frente ou não. Mas como o relatório foi entregue direto para o André Mendonça, o ministro decidiu encaminhar ele por inteiro para a Polícia Federal. O que isso significa? Significa que tudo que estiver ali, tiver fundamento, será incluso dentro do inquérito da Polícia Federal. Quando a PF encaminhar o indiciamento, a PGR não vai poder sentar em cima, como provavelmente faria com o relatório da CPMI. Após a conclusão da investigação, o relator, no caso Mendonça, pode exigir que a PGR dê um parecer após o prazo. Então, significa que pelo menos a coisa vai andar. Se vai dar em alguma coisa, não sabemos,
mas acabou que o relatório será utilizado e não engavetado como seria no processo normal. Grande dia para quem quer ver ladrão de aposentado preso. E parabéns ao Gaspar e ao Viana por terem a sagacidade de entregar isso diretamente ao Mendonça. Mas tem outro caso nebuloso que o Mendonça ainda está preservando. O ministro negou para a CPI do crime o acesso ao conteúdo sobre a morte do sicário do Daniel Vorcari. Isso significa que tem coisa aí. Para o Mendonça segurar isso é porque a federal está investigando alguma coisa. Se o sujeito só se suicidou, não teria nada demais no conteúdo sobre a morte dele. Mas, pelo visto, o ministro quer preservar a investigação. E talvez porque esse caso fica mais esquisito a cada dia que passa. Agora, o Metrópolis descobriu que o sicário foi enterrado um mês antes de morrer. Pois é. Além disso, a certidão de óbito não diz qual é a causa da morte. Pois é. Ninguém sabe do que o cara morreu. O documento diz apenas que aguarda exames. O portal entrou em contato com donos de cartório consultados pela coluna sob reserva. Isso não é usual. Eles ponderam que isso pode acontecer quando a família quer realizar o enterro o quanto antes, mas ainda há necessidade de realizar exames para comprovar a causa da morte. Quanto à data do enterro ser um mês antes da morte, eles alegam que é um erro no sistema. Mas oficialmente a Prefeitura de Belo Horizonte não se manifesta. Só falta esse cara estar vivo em algum lugar delatando todo mundo e fingiu a morte para não ser morto de verdade. Por que não mostrar as câmeras da morte dele? Enfim, isso é só uma teoria maluca. Afinal, isso seria fraude processual e os nossos funcionários públicos jamais fariam uma coisa dessas. Deve ter sido só um erro de digitação com a coincidência de uma certidão de óbito sem causa da morte, não é mesmo? Comente aí a sua opinião. E ontem, o Nicolas Ferreira foi até o Davi Alcolumbre, falou olho no olho e cobrou pela sessão do Congresso para pautar a derrubada do veto da lei da dosimetria. Não sei se o Nicolas deu sorte ou se o cara tem uma boa oratória, mas o fato é que logo após essa conversa, Davi Alcolumbre faz esse pronunciamento aqui. Que há, sim, o meu desejo de fazermos uma sessão do Congresso Nacional para nós efetivamente nos desobrigarmos da conclusão do processo legislativo, de algumas matérias importantes que dependem de apreciação, de manutenção de vetos ou de derrubada de vetos, que é o caso do projeto de lei que estamos tratando da dosimetria. Então eu quero dizer a Vossas Excelências que, com muita atenção a todos os apelos, as manifestações, algumas das vezes com cordialidade, outras nem tanto, mas isso não me cabe, e na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, me cabe compreender as angústias, os anseios, os desejos e como cada um se posiciona ou pensa em determinado assunto. Mas eu quero deixar claro a Vossas Excelências que eu estou, ao longo dos últimos dias, construindo com o presidente Hugo Mota uma sessão do Congresso Nacional com a pauta que será estabelecida. Agora vejam como Brasília é um lugar muito doido. O Alcolumbre já percebeu que o Flávio vai ganhar e começou a colocar o pé na canoa. O veto será derrubado, não há dúvida quanto a isso. Tanto é que esse é o motivo para não ter sido pautado até agora, pois será uma derrota para o governo. Na verdade, esse não é o único motivo. O outro motivo é a CPMI do Master, e é aqui que a coisa fica muito doida. O PT falou que se o Alcolumbre fizer isso, durante essa mesma sessão, eles apoiarão a abertura da CPMI do Master. Querem livrar Bolsonaro e os generais golpistas da prisão. É um novo tipo de anistia. Davi Alcolumbre acaba de marcar, o dia 30 de abril, uma sessão do Congresso para derrubar o veto do presidente Lula àquele projeto da dosimetria. Um projeto completamente inconstitucional. Vamos com tudo, compartilhe esse vídeo. Nós vamos fazer um grande processo de resistência na sociedade brasileira. Não anistia. A maioria da população é contra a anistia. Sabe que quem tentou dar o golpe tem que pagar por seus crimes. Vamos em frente.
para derrotar e para manter o veto que o presidente Lula fez. E é por isso que o Alcolumbre está fazendo um acordo para a sessão votar apenas o PL da dosimetria. Vejam que loucura. Eles topam enterrar a CPMI se mantiver o veto e topam abrir se o veto cair. Ou seja, estão descaradamente mostrando que não estão nem aí para uma apuração de verdade. E em tempos de guerra, o Brasil vem procurando se atualizar. E nesse âmbito, o general Pazuello defendeu a aproximação do Brasil com a Rússia, para que possamos juntos trabalhar em reatores nucleares para fins militares. Olha, pode colaborar muito, né? Porque a própria discussão são 80 anos, 70 anos que já se tem esses pequenos reatores modulares no mundo, são utilizados muito em navios, em submarinos, e já se teve discussão também de usá-los em navios comerciais. Então a Rússia tem uma experiência de décadas desses equipamentos, e isso precisa ser discutido para o Brasil, com o Brasil também, numa cooperação bilateral. Então é isso, se aproximar da Rússia para fazer reatores para barcos e submarinos. É importante esse tipo de sinalização, porque com a doutrina dos Estados Unidos para a América Latina, isso aí é uma forma de chamar a atenção dos americanos. É acenar e dizer, queremos propulsores nucleares. Vão nos ajudar ou deixar a Rússia passar na frente? Boa atitude do general Pazuello. Minha dica de leitura de hoje é A Transformação Total do Seu Dinheiro, do Dave Ramsey. O livro apresenta um método organizado em etapas para sair das dívidas, montar uma reserva de emergência e estruturar a vida financeira com base em planejamento e disciplina. O diferencial é que ele não mistura tudo ao mesmo tempo. Ele estabelece uma sequência rígida de prioridades, o que evita o erro comum de tentar investir antes de resolver a base financeira. O livro está com 24% de desconto e com o cupom VISTAPÁTRIA você ganha mais 10% de desconto. Não só nesse, mas em qualquer livro da Booktime. O link está na descrição ou use o QR Code na tela. Agora, eu quero agradecer os patrocinadores desse projeto, que fizeram seu apoio ontem, como a Júlia Costa, o Olímpio Murilo, a Amadeu Bispo, a Vilete Silva e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigada e até a próxima!